Olá, o vídeo de hoje é uma tentativa de reflexão a respeito de um romance de James Baldwin, publicado em 1974, Se a Rua Billy Falasse, né? Eu parto de uma impressão inicial relacionada às minhas expectativas, que após da leitura se mostraram um tanto quanto equivocadas, na medida em que eu imaginava uma obra, pelo menos do ponto de vista da tematização da violência, mais ou menos semelhante àquilo que a gente encontra, por exemplo, em Cidade de Deus, do Paulo Lins, publicado aqui no Brasil, né? Como se pudéssemos estabelecer uma similitude entre a violência vinculada à questão do racismo na sociedade norte-americana e aquela que nós encontramos aqui no Brasil, no âmbito geográfico das nossas favelas, essas duas experiências vertidas numa construção literária, né? E à medida em que a leitura foi avançando, logo de cara eu percebi que o tipo de construção narrativa proposta pelo Baldwin é muito diferente daquela que nós encontramos no Lins, aqui no Brasil, né? E no fim das contas, trata-se de um livro que me tocou profundamente, tanto do ponto de vista emocional, quanto da maneira como ele concebeu toda a estrutura literária desse livro, né? A partir dessa pequena constatação inicial, eu gostaria de sugerir um olhar a respeito da obra do Baldwin que seria ramificada em três direções, né? A primeira delas é um livro escrito por um homem negro, né? Não se trata de um tema novo do ponto de vista de enfoque, né? Na medida em que no campo das ciências sociais e no campo dos estudos literários, nós já encontramos esse tipo de discussão sendo elaborada e apresentada ao público há um bom tempo, né? Essa ideia de que, de alguma forma, podemos encontrar esses atributos de caráter identitário, como a filiação racial, ou questões de gênero, ou outras que poderíamos mencionar aqui, como algo inerente ao texto literário ou às obras de arte em outros campos artísticos também, né? Por outro lado, o enfoque que eu vou propor, ele não tem tanto a ver quanto com a tentativa de se estabelecer uma divisão de caráter identitário, pensando numa literatura negra, numa literatura branca, como sendo frutos único e exclusivamente de diferenças, mas ao mesmo tempo frutos que reforçariam as distâncias e a distinção entre essas pessoas e esses grupos. O meu foco não é esse, que seria um foco separatista, poderíamos colocar nesses termos, né? Quando eu sugiro a leitura pelo viés da raça ou da cor da pele, mais precisamente, eu faço como alguém que tenta reconhecer a retomada do corpo do escritor como um elemento importante quanto ao desafio de se ler, interpretar e explicar a literatura nos dias atuais. Esse é o foco, ou seja, imaginar que no momento em que nós fazemos a leitura de um texto como esse do Baldwin, ou qualquer outro texto no campo da literatura,
A retomada do corpo do escritor e as emoções inerentes a esse corpo são fatores que devem ser considerados na hora de nós realizarmos uma leitura possível, uma interpretação e uma explicação dessas obras. O foco ele caminha mais ou menos nessa direção. Eu faço isso também na medida em que o próprio Baldwin ele acaba sugerindo alguns tipos de informação dentro da estrutura narrativa do seu livro, né? E eu gostaria de destacar aqui pelo menos talvez duas passagens dessa obra que são emblemáticas quanto ao que eu quero dizer para vocês neste vídeo, né? O primeiro deles é o momento em que Tish, que é a personagem principal e é a narradora de toda a história, ela está na casa dela, olha o pai e vê no olhar do seu pai os traços de um homem amoroso, cuidadoso, zeloso em relação a ela, à irmã, à esposa, ao lar como um todo, né? E ao notar esse olhar de amor, isso oferece um contraponto comparativo para que ela chegue à conclusão de que a cidade de Nova York, que é a cidade onde a história toda transcorre, não é uma cidade que ama a sua população negra. É uma cidade marcada por uma série de hostilidades fundamentadas numa clivagem de caráter racial que muitas vezes são muito importantes para se pensar as vivências dos seus habitantes, né? E o tipo de obra literária que é concebida e referida em relação a esse local nos Estados Unidos da América, né? Ao mesmo tempo, há uma outra passagem em que ela chega a uma conclusão a respeito de seu namorado, o Fanny, né? Que está preso por uma acusação injusta de estupro, né? Ela o olha e chega à conclusão de que talvez ele tenha sido preso na medida em que ele tem uma postura de um negro que é dono da sua própria existência, um negro que não pertence a ninguém, né? E, portanto, um personagem dotado daquele atributo que nós podemos chamar de autonomia, né? Há uma série de outros elementos e pistas que nós poderíamos mencionar aqui nesse livro, mas eu acho que essas duas elas já servem como uma espécie de embasamento para esse olhar que eu ofereci para vocês no início dessa conversa, né? É claro que esse olhar e esses dois exemplos, eles também podem ser imaginados em função de uma proposta de análise do romance que acaba funcionando também como um meio de interpretação dessa obra, né? É uma interpretação que também fica como sugestão para quem está me assistindo, né? Que sugestão é essa? Ler Se a Rua Billy Falasse junto com o 12 Anos de Escravidão do Solomon Northup, né? É uma outra obra muito importante no que diz respeito às questões raciais da sociedade norte-americana. E ainda que elas tenham uma relativa separação temporal entre elas, o efeito da comparação de uma leitura paralela, ele nos oferece alguns atributos bem interessantes do ponto de vista de uma leitura calcada no corpo e nas emoções, como eu sugiro para vocês, né?
Por que eu digo isso daí? O que significa retomar o corpo do escritor como um elemento a mais quanto ao usufruto e o desfrute e uma análise da obra literária, né? Eu penso o corpo como um, um corpo que é imbuído de emoções que podem ser transformadas em sentimentos, né? E emoções que estão profundamente vinculadas às vivências biográficas que esse escritor tem ao longo da sua vida até a escrita daquele livro, né? Isso daí também vale para outra ponta da economia literária, ou seja, quando nós podemos também usar esse tipo de abordagem para tentar entender as múltiplas maneiras pelas quais os leitores podem ler um determinado tipo de livro, interpretam e se apropriam dessas leituras de acordo também com vivências que pulsam e que estão inscritas em seus corpos em função das experiências que tiveram ao longo da vida, né? Ao mesmo tempo, eu também penso essa questão do corpo e das suas emoções não apenas como um viés particularizante, individual ou biográfico, como eu disse, mas eu acho que é crucial que a gente pense também essas emoções como carregadas de marcas estruturais e históricas mais amplas, que são resultados de uma maneira como uma determinada sociedade está organizada e montada no tempo e também a forma como ela se constituiu ao longo de sua história. É a questão da formação, propriamente dita. Portanto, unindo esses dois caminhos, né, nós podemos pensar o corpo como um ponto de confluência da biografia, da história e da sociedade, né, de tal forma que esse corpo ele pode ser concebido e a partir dele as obras literárias dentro de uma rica possibilidade de interpretação capaz de se valer de um diálogo entre campos de conhecimento muito diferentes, né? E, portanto, a gente expande a nossa capacidade de leitura para muito além daquele que é o nosso local mais ou menos determinado dentro da divisão do trabalho intelectual entre as ciências, né? Coloquemos as informações nesses termos, né? Pois bem, a partir dessa reflexão, em que medida a autobiografia dos 12 anos de escravidão escrita pelo Solomon Northup oferece algumas informações cruciais para o desenvolvimento desse tipo de olhar, dessa maneira de ver um livro, né? E aqui também eu gostaria de destacar dois trechos da narrativa do Northup. O primeiro é mais ou menos logo no início da escrita, quando ele já está preso numa espécie de masmorra de um local que faz a comercialização ilegal de escravos na sociedade norte-americana. E quando aparece um homem que cuida daquele espaço e Solomon Northup manifesta a sua indignação e a sua condição de um cidadão norte-americano livre, né, que foi alvo de um crime e de um equívoco, esse homem, com toda a sua fúria, começa a chicoteá-lo de uma maneira muito
mórbida e sanguinária, enquanto vai falando que, na verdade, ele é um negro fugido da Geórgia, né? É um momento muito dolorido, muito pungente da escrita do Northup. E logo em seguida aquela experiência, ele passa a relatar o fato de que sempre que ele ficasse diante de pessoas brancas, ele sentia medo nessas situações, né? Então percebam que se trata de uma violência muito forte exercida sobre o corpo de Northup, que reage do ponto de vista emocional, né, e de emoções que ficarão inscritas e marcadas ao longo de toda a vida desse homem como um trauma incontornável, né, e emoções que fazem com que ele se dê conta da sua fragilidade como um homem negro numa sociedade como a norte-americana, em que na época ainda tinha a economia baseada na escravidão em alguns de seus espaços territoriais, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí já é mais para o final da narrativa, está vinculado ao fato de que Northup, uma vez livre e recolhendo todas as provas para tentar levar os seus algozes ao tribunal para que tivessem uma punição à altura pelo crime cometido, né? Ele simplesmente não consegue condenar ninguém. Um homem negro não poderia depor contra o homem branco na sociedade norte-americana. E isso significa considerar que, em termos da estrutura econômica e da estrutura jurídica dessa sociedade, a voz de um homem negro não tinha o mesmo valor e a mesma consideração que a voz de um cidadão branco naquela sociedade. Então, percebam que, no momento em que Tish diz que Fanny não era um homem negro de ninguém, de uma certa maneira ela coloca uma questão que lança suas raízes nesse tipo de formação que teve a sociedade norte-americana, né? E, ao mesmo tempo, acho que nós também podemos considerar que essa expressão da qual ela se vale, não é o negro de ninguém, também precisa, também encontra no texto do Northup uma outra informação com um potencial esclarecedor muito interessante, né? Porque do relato da escravidão que nos vem de Northup e de outros livros de história, outras análises também, assim que um homem negro era vendido como escravo, ele recebia literalmente o sobrenome do patrão que o comprou, né? E isso também me fez lembrar de uma biografia escrita a respeito de Muhammad Ali, o lutador de boxe, em que ele fala que na sua conversão ao islamismo, ele abandona o nome de origem Cassius Clay, dentre outros motivos, pelo fato de que Clay era um sobrenome típico de escravos na sociedade norte-americana, né? Então, olha que interessante, ele resolve abandonar um determinado nome que carrega os vestígios simbólicos de um tipo de sociedade que se constituiu a partir de uma desigualdade entre brancos e negros, homens livres e escravos, como foi esse país, os Estados Unidos, né? Pois bem, isso em termos do primeiro viés, do olhar que eu estou apenas sugerindo aqui a respeito desse romance, né? O segundo ponto tem a ver
com a maneira como a religiosidade ela perpassa toda a estrutura narrativa da obra do James Baldwin, né? E essa presença da religiosidade, ela também pode se desdobrar em três direções que se complementam e que estão vinculadas umas às outras, né? Quais são essas três perspectivas? A primeira delas é que essa religiosidade, ela aparece como um dado de caráter, digamos, antropológico, para se constituir o elemento da verossimilhança do texto, né? Se imaginamos que uma obra literária, em última análise, se refere à vida concreta, à experiência concreta de vida, e, portanto, vai até isso que nós chamamos de realidade e seleciona alguns elementos que serão internalizados no texto literário, né? Então, isso significa que, na medida em que a sociabilidade religiosa é uma parte importante de um contingente muito grande de pessoas na sociedade norte-americana, e aí tanto faz se são brancos ou se são negros, né? Em alguma medida, isso precisaria estar presente na composição do livro, né? É claro que esse dado de caráter antropológico, no que diz respeito a essa sociabilidade que as pessoas experimentam nos espaços dos templos, né, também é algo que tem presença na própria formação do James Baldwin, do escritor que teve a religião como um elemento importante da sua educação, do seu crescimento, né? O segundo ponto é a gente pensar que o elemento da religiosidade ele também ajuda a compor aspectos estruturais da narrativa e não apenas o elemento relacionado ao conteúdo, né? O que eu quero dizer com isso, né? A obra como um todo, ela contém elementos que se referem a um determinado tipo de religiosidade, né? Ou seja, desde o momento em que a gente abre o livro e nós vemos que ele tem duas partes, uma chamada Preocupada com Minha Alma e uma outra, Sião, a Terra Prometida, nós encontramos alma, Sião e Terra Prometida como palavras-chave de um determinado tipo de universo cultural religioso determinado, né? Isso também se apresenta no texto desde a primeira frase que abre a narrativa, quando Tish ela diz o seguinte: me olho no espelho. Essa retomada da metáfora do espelho, né, é um mote literário muito forte, não apenas no campo da literatura, mas em outras artes também, né? E podemos dizer que toda a narrativa do romance seja justamente a construção a partir desse olhar-se reflexivamente no espelho, portanto, olhar para dentro de si mesmo, né? Dado o drama que acomete esse jovem casal, né, uma garota que está grávida de um garoto que está preso, né, o tipo de emoção, o drama, um problema dessa monta e as possíveis soluções no que diz respeito à condução da vida diante de uma situação tão terrível, né, faz com que a gente imagine toda essa narrativa como uma espécie de arte pessoal capaz de organizar essas emoções e tudo aquilo que vai pelo espírito de Tish de uma tal forma que ela seja capaz de minimamente
construir um centro para si mesma que lhe permita continuar a sua vida, o cuidado de si, o cuidado de uma criança que está para nascer e, ao mesmo tempo, o cuidado com o namorado que está preso, né? Isso é um ponto crucial. E essa retomada da metáfora do espelho, em termos religiosos, nos remete também ao trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala a respeito do amor, né? E ao falar do amor, ele diz que no momento presente nós vemos como a partir do espelho nós vemos de uma maneira fragmentada, né? Ou seja, nessa ideia de um olhar fragmentado, nós já encontramos uma simbolização de toda a complexidade que está por trás desse objeto e da metáfora literária do reflexo no espelho. Quer dizer, a imagem que fica diante do espelho, ela não é nítida e simplesmente o retrato fiel daquilo que está posto à sua frente, né? Não se trata disso, né? O reflexo de um espelho nunca é uma imagem simples, ela é dotada de uma série de camadas de complexidade que faz com que ela se torne algo muito importante, muito rico no que diz respeito às possíveis inspirações estéticas que ela suscita, né? Todo o romance do Baldwin é uma tentativa e uma possível tentativa de Tish organizar isso que ela diz ser ela mesma, essa reflexão que ela faz a respeito de si mesma como um efeito de espelho, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar o fato de que toda a narrativa ela se transcorre à medida em que essa criança vai se desenvolvendo e, portanto, nós temos no horizonte a ideia do nascimento como uma boa nova, não só para ela, como para a Fanny, né? Há uma passagem tocante em que a mãe de Tish conversa com ela quando a gravidez é revelada e de uma forma muito forte, emotiva e ao mesmo tempo serena, cautelosa, sem nenhum tipo de idealização, essa mãe diz que ela vai precisar de muita força, vai precisar cuidar de si, dessa criança, e que essa criança terá um papel absolutamente crucial como uma fonte de coragem para a Fanny que está preso, né? Ou seja, a partir do momento em que está posta a possibilidade do nascimento de uma nova vida, há uma alteração contundente na vida de Tish, de Fanny, de todas as famílias envolvidas nessa trama, né, que altera radicalmente a posição deles e demanda novas respostas no que diz respeito à condição da vida, né? E como nós falamos nessas duas famílias, é interessante também destacar aqui que em nenhum momento Baldwin retoma o elemento da religiosidade como se fosse um atributo essencial e por si só já valeria como algo definidor de características e personalidades desses personagens, né? O que eu quero dizer com isso daí? Não basta simplesmente você dizer que pertence a esta ou aquela filiação religiosa, né? É muito mais importante para o Baldwin, ainda nessa perspectiva antropológica que eu mencionei anteriormente, é o fato de que é a maneira como essas pessoas vivenciam a religiosidade que vai ser mais decisivo do ponto de vista literário e do ponto de vista da vida como um todo, né? E isso acontece como a partir da construção da família de Fanny e de Tish
com base numa relação de contraponto. A família de Tish é marcada por mágoas, revoltas e desestruturações, né, para as quais a religiosidade não oferece um freio, e em função das quais essa religiosidade ela é vivenciada de uma maneira muito diferente a partir de um reforço de todo esse ódio, de todo esse rancor de que eles vão imbuídos, né? Um outro ponto importante é a família de Tish, né? Que, ao contrário da de Fanny, é mostrado de uma forma bem estruturada, fundamentada no amor, num carinho, de um cuidado de si, né? Uma família para a qual Fanny não demora muito a se dirigir e que o acolhe na medida em que ele encontra ali elementos muito mais consistentes e que seriam capazes de salvá-lo dos destinos sombrios que acometem os jovens negros de regiões mais empobrecidas da cidade de Nova York, vindas de famílias desestruturadas, né? E a terceira linha de raciocínio quanto à religiosidade tem muito a ver com uma certa concepção da arte como algo da ordem do religioso, né? O que eu quero dizer com isso? Há um momento da história de vida de James Baldwin que ele rompe com a igreja de origem dele, né? E ao romper, toda essa energia que antigamente era direcionada para a vida religiosa, ela vai ser canalizada para o campo da construção artística propriamente dita. É isso que vai dar à arte a sua conotação de uma força religiosa, né? E ao mesmo tempo, acho que nós temos um outro elemento de caráter histórico e que diz respeito ao tempo em que esse livro ele foi escrito, né? Ele foi escrito e publicado depois da morte de Martin Luther King na sociedade norte-americana, né? E a morte do pastor King teve um efeito considerável no espírito de James Baldwin, né? Ainda que eles não comungassem das mesmas posturas políticas, né? Eu tive contato com um artigo publicado na revista New Yorker, em que o autor ele fala que no momento em que James Baldwin recebe um telefonema a respeito do tiro e da morte de Martin Luther King, né, ele é tomado pelo seguinte raciocínio e a sua respectiva emoção. Assassinaram um homem que pregava a paz. Assassinaram um homem que lutava pela igualdade de direitos civis, não na perspectiva de confrontar violência com violência, como acontecia em alguns setores do movimento negro norte-americano, como os Panteras Negras, né? Mas alguém que lutava pelo tema dos direitos civis dentro de uma perspectiva absolutamente pacifista, né? Isso calou fundo na alma do Baldwin, né? Isso faz com que ele reveja algumas posições no que diz respeito à vida dele e à vida como um todo e à sua própria arte, né? E essa figuração da arte como algo da ordem de uma experiência profundamente imbuída de religiosidade, ela é internalizada no livro no momento em que ele coloca Fanny como alguém que descobre o trabalho de entalhe em madeira como uma atividade absolutamente decisiva no que diz respeito às possibilidades de salvação de sua própria vida, né?
ele descobre no trabalho em madeira uma prática crucial no que diz respeito à definição e à percepção de quem ele é e no que diz respeito a uma prática que o permita continuar a viver, né? Há um outro trecho também profundamente emocionante como construção estética, em que ele e a namorada Tish estão num quartinho que ele aluga e é o espaço que ele usa para realizar essas experimentações estéticas. E ele coloca um toco de madeira em cima de uma mesa de centro e fica girando em torno desse toco de madeira. É um giro que é carregado de uma certa ansiosidade, até uma certa irritabilidade, em que ele vai dizendo que naquela madeira existe uma mulher e ele precisa descobrir a melhor forma de desentranhá-la daquele objeto, né? Então, nesse frenesi de ficar girando em torno da madeira, e que é o frenesi de como abordá-la da melhor maneira possível e começar a exercer o seu trabalho de modelagem sobre ela, de tal forma a transformá-la na escultura referente à namorada, né? E isso tem algo de profundamente sublime no que diz respeito a uma carga artística. E a própria Tish percebe isso e diz de uma maneira muito linda também o seguinte: ela percebeu o amor dele por ela ao comparar o olhar que ele dirigia a ela e ao olhar que ele dirigia àquela madeira e à dedicação que ele tinha àquela forma de arte. Isso é profundamente notável. É uma narrativa muito bonita, muito bem construída, a do James Baldwin, né? Estilisticamente, me parece que é isso uma das coisas que até a coloca relativamente acima, por exemplo, de Cidade de Deus. Ainda que seja um pouco temerário fazer esse tipo de julgamento, mesmo porque são livros concebidos com intenções completamente diversas e ao mesmo tempo em contextos muito diferentes, né? Então, temos que ter cuidado com esse tipo de esforço comparativo, né? Por último, o terceiro viés de leitura dessa obra tem muito a ver com a forma como o livro vem imbuído de uma certa concepção a respeito de amor e de amizade, né? Antes de mais nada, parece que o amor e a amizade têm uma profunda carga política em todo o escrito, né? Não político no sentido partidário, né? É político como uma forma de se construir uma mediação entre os indivíduos e a cidade em que eles habitam, né? Se a gente pensa numa perspectiva aristotélica, segundo a qual a cidade é uma organização social e legal construída de acordo com uma certa vontade pública, necessária à constituição e à vivência, a um equacionamento de interesses pessoais e de interesses públicos, né? E que, portanto, cada pessoa, em alguma medida, participa da vida dessa cidade, dos mais variados sentidos, né? Os momentos relacionados ao amor e à amizade têm um papel considerável no que diz respeito a essa presença dos cidadãos e particularmente dos cidadãos negros na sociedade, em uma sociedade como a de Nova York, né? Isso daí veio à minha
mente no momento em que Fanny encontra um antigo amigo dele, com o qual ele já não mantinha contato há um tempo considerável, ele já quase o julgava perdido, é um amigo chamado Daniel, que também ficara preso durante alguns anos. E Fanny fica tão contente, tão entusiasmado com esse encontro, e ele leva o amigo para o quartinho que ele aluga para Tish, e ela percebe a importância daquela amizade, do resgate daquela amizade, pelo brilho nos olhos de Fanny, né? É um dos pontos altos dessa narrativa, né? Mas em termos desse papel político do amor e de amizade, como eu coloco aqui para vocês, o Daniel tem uma função muito bem definida na obra de James Baldwin, né? Ele sai da prisão traumatizado e ele é caracterizado como alguém que carrega uma dor muito grande, que o angustia por dentro e que tenta encontrar palavras e uma forma narrativa de expressar tudo aquilo de que o seu espírito vem imbuído, né? Esse tipo de construção do personagem faz com que a gente pense no desenvolvimento do campo da psicologia dentro dos Estados Unidos, né? Por que que eu falo isso para vocês? Porque essa questão de um trauma e da necessidade de se encontrar uma narrativa que faça com que esse trauma seja elaborado como experiência para que a pessoa seja minimamente capaz de seguir com a sua própria vida, com o mínimo de integridade da sua subjetividade, né? É um tipo de situação que foi experimentada pelas ciências humanas norte-americanas e pelos psicólogos no momento em que eles começaram a enfrentar o problema dos soldados norte-americanos que voltavam de suas guerras e voltavam emudecidos, né? Voltavam sem que eles fossem capazes de contar aos seus familiares aquilo pelo que eles haviam passado nas guerras, né? Isso com uma série de consequências terríveis para eles, para as famílias, para os amigos, né? Basta ver a quantidade de soldados que se suicidam, basta tomar como indicador a quantidade de filmes norte-americanos que abordam esse tipo de situação, né? E a partir desse instante em que Baldwin usa essa estratégia de caracterização de Fanny, eu chego ao final da minha fala fazendo uma espécie de retorno cíclico àquele primeiro ponto que eu mencionei para vocês no início dessa nossa conversa, né? Ou seja, imaginar um romance escrito por um homem negro, né? E aqui eu consigo esclarecer um pouco mais por que que eu penso isso como resgate de um determinado tipo de emoção e não como um atributo capaz de reforçar e separar tipos sociais muito diversos. Porque no momento em que Baldwin constrói o personagem Daniel dessa maneira, ele o equipara aos soldados norte-americanos que regressam da guerra. Ao fazer essa equiparação, o problema de se pensar uma leitura escrita, um livro escrito por um homem negro, ele não tem a ver apenas não tem a ver com o reforço dessas diferenças, mas tem a ver com um desafio muito mais importante, que é o desafio típico de uma sociedade que se quer
republicana que está imbuída de valores ditos republicanos, né? Ou seja, dentro de uma república, as tonalidades de pele, as diferenças de gênero ou qualquer outro tipo de diferença de caráter identitário, elas precisariam ser apagadas, porque no horizonte da análise e no horizonte político dessas pessoas, o que se vislumbra é uma igualdade diante da lei, uma igualdade de tratamento como cidadãos pertencentes à mesma sociedade, né? É essa a leitura que eu fiz desse primoroso romance do James Baldwin, né? Espero que essas palavras façam algum sentido para vocês e reforço aquilo que eu disse. Trata-se unicamente de uma mera leitura, uma mera possibilidade, né? Que tem seus pontos positivos, provavelmente há as suas limitações, que são as minhas, e ao mesmo tempo nós estamos diante de uma grande obra literária que abre um leque muito maior de caminhos de interpretação e de explicação. Obrigado por quem me assistiu e até o próximo livro.